E agora eu quero chamar a Casey para trazer a mensagem. Eu acho que você pode se sentar, senão ela pede para você se levantar de novo. Tudo bem? Vamos orar pela Casey e aí nós vamos ouvir a mensagem. Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor e primeiro nós pedimos que o Senhor receba o louvor que foi entoado neste lugar, que do alto trono do céu o Senhor tenha contemplado e escutado a adoração deste lugar. E agora nós declaramos que em nome de Jesus nossos ouvidos são abertos para ouvir a tua mensagem e através da vida da Casey, que ela seja apenas o canal, apenas o instrumento para trazer alinhamento, revelação, para trazer a palavra do Senhor sobre a igreja. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor apareça através da vida da Casey, que nenhuma vergonha, que nenhum impedimento, Senhor, permaneça nesse altar. Nós já declaramos que nós somos como um sacrifício, então o Senhor tem plena liberdade de manifestação neste lugar. Nós oramos e declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Tá, gente. A Débora gongou vocês. Eu vou pedir para vocês levantarem de novo para a gente orar. Isso, gente. Cada um fecha o olhinho e vamos orar. Pai, aqui diante da sua presença, primeiramente te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, Pai. Eu oro para que o Senhor nos dê discernimento, Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, papai. Retire as barreiras, Senhor, que nós possamos entregar totalmente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que a palavra venha entrar como águas suaves ao nosso ouvido. Em nome de Jesus, amém. Ok. Hoje a gente vai ler lá em João 12. Pode sentar, gente. Tá permitido. Momentinho, achei. João 12, do capítulo 36, a parte B, na verdade, até o 43, se eu não me engano. Isso. Então, vamos lá. Fala assim. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso eles não podiam crer, porque Isaías ainda cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muito dentre as autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a Deus. Ok, um momentinho. Aqui, o tema de hoje, se puder voltar aí, sei, vai ser falado assim. O que a gente prefere? Ser reconhecido pelas pessoas ou por Cristo? O que vale mais para a gente? Ser reconhecido por Cristo ou por aqueles que estão ao nosso redor? O texto vai nos contar que Jesus executou diversos milagres. Porém, ainda assim, eles não creram em Jesus. Isaías, entretanto, ele vai e questiona o porquê disso. Então, Jesus diz que os olhos da multidão estavam fechados espiritualmente, pois assim eles não creriam, não veriam e não seriam curados por Cristo. Mas aí, um estopim legal, eu coloquei em tópicos aqui. O primeiro tópico Deus queria ter um encontro com eles. Então, se eles já vissem a glória de Deus de primeira, se eles já contemplassem isso, se eles já olhassem e falassem, tá, Jesus está ali, então, beleza, eu aceito ele, eu reconheço ele, e eu não ligo porque os fariseus vão dizer de mim. Aí, Jesus ele não teria um encontro com eles verdadeiramente, porque seria muito fácil para eles. Na verdade, eles eram como Tomé, né? Eles precisavam ver para crer. Então, isso ocorreu. E aí, entrando nesse meio, o segundo tópico haveria propagação do evangelho mediante a cegueira espiritual. Porque se eles estavam cegos, era necessário que alguém chegasse e abrisse os olhos deles para falar, olha, a partir de agora vocês precisam ver. Não é mentira, não é baboseira, eu estou aqui, eu faço milagres. E esse foi o pensamento de Jesus. E aí,
coisa que eu acho legal, acho que a Fer, não sei se ela está aqui hoje, mas eu vou retirar da pregação dela. Porque, através disso, quando eles deixaram de ser cegos, as faixas deles foram retiradas. Então, tudo aquilo que impedia eles de chegar até Cristo, de falar para eles, olha, eu aceito Cristo em meu coração e tá tudo bem. Eu sou reconhecida por Cristo mesmo porque eu amo meu Senhor. Era isso que eles estavam sendo retirados, todo medo, todo o temor de homem estava sendo jogado fora ali. E aí, nisso, eu me pego pensando, né? Que a gente muitas vezes faz isso, de olhar e falar, não, mas, não, Cristo, eu conheço ele, mas é só lá no meu secreto. Mundo afora, não, eu sou o que vocês fazem também. E isso é muita influência. E aí, hoje eu estava assistindo o podcast do AQV e é verdade uma coisa que a Júlia falou. Que quando a gente não tem a nossa identidade firmada em Cristo, a gente acredita em tudo que as pessoas ao nosso redor falam. Então, se ela falar para você, não, mas você não pode ser crente porque isso aí é feio, é ultrapassado, isso aí é coisa de velho, só vai na igreja minha avó, sei lá. E aí, tipo, você vai acreditar nisso, porque você não tem uma identidade firmada, mas você não tem identidade firmada nem neles, porque a partir do momento que eles mudarem, você também vai querer mudar. E aí você vai passar o resto da sua vida sem um propósito e vai querer se enquadrar nos padrões que vão te dando. E, cara, beleza, se você quer escolher isso, escolhe. Mas eu digo por sinceridade, eu prefiro ser reconhecida por Cristo. Porque quando a gente entende que a nossa identidade está firmada em Cristo, a gente aceita ser reconhecido por Ele. Porque, cara, se a gente ama tanto a Deus, se a gente tem realmente o temor firmado nele, o temor de Cristo, o que é ser reconhecido pelo teu Deus? O que é ser reconhecida pelo teu Pai? É tão ruim, tipo, chegar, as pessoas, tipo, vamos supor, você está em família. Aí sempre existe aquele parente que é conhecido na rua, sempre vai ter. E aí vão chegar e falar, ah, você não é filha de fulano? Se a pessoa da tua família for uma pessoa com má fama, você vai se sentir envergonhado, correto? Você vai ficar, eu mesmo? Não falei isso? Mas se for uma pessoa boa, cara, agora pense em Jesus, um cara que executou milagres. Eu não estou falando aqui somente pelas obras dele, mas por quem você conhece o Pai. Por como o Pai se revela para você. É vergonhoso você chegar? Cara, já pensou no quanto Deus deve ficar triste de olhar e falar, caraca, eu tenho a minha filha e eu falei para ela que a identidade dela é essa e ela parece me amar muito, mas quando chega as outras pessoas, ela muda. E por que a gente é assim? Na minha cabeça não faz sentido. A gente é muito egoísta de querer guardar o que a gente tem com Deus somente para nós. Essas 2 semanas que passaram, eu pude estar, ministrando no cultinho. E foi algo muito legal, porque o tema desse mês era o Espírito Santo. E aí, enquanto eu pensava em como preparar a aula, eu falei para Deus, Deus, eu acho que não tem ninguém melhor para falar sobre o Espírito Santo a não ser você, já que você é Ele. E aí eu falei, Senhor, tá, eu preciso de algo rápido que introduza quem foi o Espírito Santo e como ele agia, e para que as crianças sintam isso. E aí, beleza, Deus me revelou Estevão, porque, pobre, bem engraçado, Estevão não fala da família dele, fala apenas da convivência dele com o Espírito Santo e como foi isso. E aí eu apresentei isso para as crianças, e aí ali eu falei para elas, tá, agora a gente vai orar para que o Espírito Santo venha e se manifeste através das nossas vidas. E isso aconteceu e foi lindo, porque antes de eu preparar a aula, eu estava voltando da escola assim, e eu falei, nossa Deus, como que eu vou fazer isso hoje? Isso é uma baita responsabilidade. E aí o Espírito Santo me mostrava as crianças prostradas e recebendo ele. E o Senhor me surpreendeu, porque a hora que as crianças se prostraram e a hora que elas receberam muito mais do que eu esperava. E aí, algo que eu achei muito legal essa semana foi que tem a Alice, né? E ela recebeu o Espírito Santo. Ela sentiu, ela gostou disso. E aí, quando ela recebeu, ela aceitou que ela recebeu e ela começou a passar isso para outras crianças. Enquanto eu orava pelas crianças, eu olhei para o lado, a Alice estava lá assim, ó, papai, eu peço para que ela te sinta também. E foi algo lindo, e é isso que eu entendo quando a gente tem que ser como crianças. Porque ela foi pura, ela não foi egoísta dela olhar e falar, não, eu já recebi, então é só no meu secreto. Não, ela passou isso para as pessoas e ela não ligou das outras crianças falar, nossa, ela recebeu lá. Não é isso. E é isso que eu acho que a gente tem que trazer para as nossas vidas. Quando a gente fala de ser reconhecido por Cristo, cara, isso é muito grande. Tipo, olha para essa imagem. Tipo, isso na hora que o Lucas me mandou, na real, não estava fazendo sentido, mas fez muito depois, porque o Senhor me revelou algo que ele tinha me falado há muito tempo,
que é sobre o cuidado de Cristo. Certa vez eu estava no monte e eu tive uma revelação. Eu estava, orando pela minha família e orando por cuidado. E aí, nisso, o Senhor me deu uma visão de um leão e uma garotinha em cima do leão. E essa garotinha, ela tinha muito medo de ser atingida. E aí, qualquer coisa que viesse tentar contra a vida dela era morto pela boca do leão. E aí, quando ela olhava para trás, tinha mais um exército cuidando de outras pessoas, que provavelmente seriam a família delas. E é esse o cuidado. E quando a gente fala de ser reconhecido por Cristo, cara, é isso. Você tem um Deus que te protege, um Deus que está com você, independente de qualquer coisa. Ele está ali. Mas aí, será que vale a pena a gente perder Cristo por vergonha? Por medo do que vão falar? Cara, isso é o puro temor de homens. Enquanto a gente estiver nisso, a gente não vai para frente. A gente não vai saber como viver Cristo. Porque se eu falo, cara, eu sou cristão, eu vivo Cristo, e você tem vergonha de falar qualquer coisa, sinto muito, mas você não está vivendo Cristo. Porque enquanto a sua mente estiver firmada nas suas vontades e nos seus medos, você não está vivendo Cristo. Você não está vivendo a sua vida firmada em Cristo. Algo que eu acho muito legal é que quando você vive isso, tudo ao seu redor se torna isso. Se torna para Cristo. Eu estava fazendo meu TCC, e aí meu TCC tem um tema bem aleatório. Porém, nesse meio eu olhei, e aí eu estava escrevendo, e aí o Senhor falou, nossa, como será que os cristãos agiram naquela época, né? Mediante essas pessoas. E aí eu fui ver, cara, eu meti um capítulo inteiro falando do cristianismo, de como foi, e evangelizei através do meu TCC. Quem lê, sentiu uma lapada lá, mas tudo bem. Então, é isso. Quando você está vivendo Cristo, tudo ao seu redor se torna sobre Ele. E você vai ser reconhecido por isso. Só que eu levo a perguntar de novo, vale mais a pena a gente ser reconhecido por Cristo ou pelas pessoas que estão ao nosso redor, que vão falar sobre a gente? Gente, não é brincadeira quando fala que o evangelho necessita ser propagado, que outras pessoas necessitam desse conhecimento. Porque a gente está sendo egoísta a ponto de eu conheço Cristo. Ele me encontrou e agora eu vivo mediante as vontades dele. Mas e a pessoa que está do seu lado? Será que ela não merece também? Por que você é mais digno de receber o amor de Deus do que ela? O que difere você dela? Se você se acha superior, sinto muito, mas eu acho bom você orar e pedir perdão para Deus, porque você não é superior em nada. Pelo contrário, se você conhece a Cristo e peca pensando nisso, você é pior do que aquela pessoa, porque ela não conhece a Cristo e ela não teme a Ele. Agora eu vou voltar aqui ao meu raciocínio daqui, gente, peraí. Vamos lá. Haviam aqueles que obtinham o discernimento necessário e que criam em Jesus. Porém, esses eram os que queriam reconhecimento. Por Cristo? Não. Eles queriam ser reconhecidos pelas pessoas. Era o ego de, eu quero ser reconhecido, mas não por Jesus. Porque se for para fazer em nome dele, não. Porque aí a glória não vai vir para mim. Vai vir para ele. Então eu não quero. E isso é muito real. Se a gente trazer isso para o atual, para a atualidade, isso ocorre muito. Porque se for para ser reconhecido por uma empresa boa, ou sei lá, eu gosto de futebol, eu gosto de esportes, e eu quero atuar nessa área, e eu quero ser reconhecido por isso. Tá, mas e pelo teu pai? Aquele que está sempre com você, você vai querer ser reconhecido quando? Só na tua profissão? É só no que a sua carne fala que é importante para você? Quando que Cristo vai ser a sua prioridade? Quando que vai passar a tudo se tornar sobre ele? Porque quando isso acontece, tudo muda. Você entende? Cara, eu tenho meu emprego, eu tenho minha faculdade, eu tenho meus estudos, e beleza. Mas a honra tem que estar toda para ele. Eu faço com excelência e eu só faço porque ele permitiu. Então você não está no direito de querer escolher nada. Você está escolhendo e você mesmo está se prejudicando. Porque toda ação ela tem uma consequência. O pecado, ainda que você o faça e Deus te perdoe, beleza, Deus te perdoou, mas você vai ter a consequência daquilo, porque não deixou de ser feito. Deus não anulou o que você fez. Ele esquece, ele joga no mar do esquecimento e fala, vai, agora tá limpo e não peques mais. Porém, você ainda vai ter a consequência. Então, aí volta a pergunta. Vale mais eu viver para Cristo ou para minha vontade? Vale mais eu ser reconhecido por Cristo, aquele que me dá revelação de tudo? Ou eu viver segundo aquelas pessoas que estão aqui em um momento e se eu falhar qualquer coisa, elas vão olhar para mim e falar, tchau.
não convém mais ter você na minha vida. Porque aí a gente é egoísta mesmo. De olhar e falar, tá, ai, mas eu prefiro os meus amigos, eles estão comigo há mais tempo. Beleza? A hora que eles vacilarem, a hora que você vacilar, eu quero ver se eles vão segurar a tua mão. E não que não existam amigos que perdoem, isso existe. Porém, será que um amigo vai estar com você a todo momento mesmo? Porque não vai, tem coisas que você não sabe contar para ninguém. Tem coisas que você fala, se eu contar isso, vão me julgar por isso, isso, isso. E tem coisas que você guarda, que você não assume nem para você mesmo. E é aí que Cristo entra, porque você não precisa falar para Ele. Ele sabe. E tem momentos em que a gente se prostra diante de Cristo e fala, Deus, eu não consigo falar isso, eu não consigo dizer isso em voz alta, então reconheça as minhas lágrimas, interpreta tudo. E quando a gente deixa isso somente para nós estamos sendo egoístas. Porque, e a outra pessoa que está ao meu lado? Como será que ela se sente? Se eu não me disponibilizo para estar ali para ela a todo momento. Não que você tenha que estar, mas apresenta Cristo. Porque, cara, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele pode estar ali em todos os momentos e fazer tudo, porque é Cristo. Vou voltar para o meu raciocínio, um momento. Vamos lá. Eles não queriam ser vistos pela população, porque eles não queriam ser... Momento. O temor de homens era muito grande entre eles, pois eles queriam ser vistos pela população reconhecidos como normais da época. Eles não queriam ser reconhecidos como os loucos que acreditavam no cara que realizava milagres. Por quê? Porque para eles era muito bizarro, né? Você olhar e falar, nossa, meu primo ontem estava enfaixado toda. Jesus chegou e falou, vai, acabou. E ele voltou, foi embora, não tem mais faixa, não tem mais nada. E eles estavam tipo, não, se eu falar que eu acredito nesse cara, que ele faz isso e isso mesmo, vão me expulsar. E aí, trazendo essa realidade para os dias atuais, vai ter uma grande semelhança. Já que muitos preferem se calar quando o assunto é Cristo. A gente deixa de mostrar o caráter dele por medo do que vão pensar, de como será visto após todos saberem a quem eu sirvo. Mas eu me questiono por que isso? Por que tem um temor tão grande daqueles que sequer ligam para você? Infelizmente, a população não está nem aí para o que você faz ou deixa de fazer. Pode haver, sim, uma militância em cima da imagem da igreja, porque os cristãos primitivos eles fizeram isso de manchar a imagem. Então, óbvio que enquanto você estiver sendo denominado por uma comunidade, por um templo, aí vão te julgar. Mas, cara, por que você vai fazer isso? Por que você vai viver diante disso? Se quando você entende que você vive Cristo, você não vive religião. O religiosismo ele é deixado de lado. E é isso que você tem que apresentar para as outras pessoas. Porque quem está lá de fora, infelizmente, eles não conhecem a Deus para ter o temor de Deus. Eles vão ter, sim, o temor de homens, de olhar para o lado e falar, o que vão pensar de mim? Por que essa pessoa age assim? Por que ela é diferente nisso? E é aí que você tem que apresentar Cristo. Porque é algo diferente. E aí, sim, eu entendo. Eu convivo em um lugar onde os cristãos, eles são julgados pelas ações que eles fizeram. Porque lembra, você é perdoado, mas as consequências ficam. E a consequência que ficou dos cristãos primitivos é a imagem deles. E muitos ainda o reconhecem por isso. Então, eles não conhecem ao Pai verdadeiramente. Eles conhecem o que fizeram, como tudo. Que nem, vamos supor, vamos inserir um assunto polêmico. A comunidade LGBT. Os cristãos, para eles, são conhecidos como os maiores haters deles. E, tipo, você não vai entrar aqui porque você não é limpo. Mas quem disse que todo mundo é limpo? Ao invés de você julgar o teu irmão, você deve acolher. Porque quando ele conhecer Cristo, aí vai fazer sentido ele renunciar àquilo que ele sente por Cristo. Porque eu estava conversando com uma amiga minha, e aí eu falei pra ela, né? Ela, tipo, nossa, sabe, às vezes eu queria viver a vontade de Deus, e eu sei que ela é boa, mas eu quero viver a minha. Porque eu sei que pode dar errado, mas eu vou ter vivido a minha vontade. E aí eu falei pra ela, tá, eu entendo, não tem problema nisso, porque não vai fazer sentido pra você viver a vontade de alguém que você não conhece. Se alguém chegar pra você hoje e falar, agora você vai viver assim, 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 você provavelmente não vai viver. Porque que moral aquela pessoa tem? Se você nem a conhece. E é isso que o pessoal lá de fora vive. Para eles, para essa comunidade, não vai fazer sentido renunciar tudo aquilo que eles têm por alguém que eles não conhecem. Por alguém que os cristãos mostram que é alguém ruim, que abomina eles. Porque você não é pessoa. Você agora
é instituído, você é visto pela sua sexualidade. Não estou falando que é correto. Pelo contrário, eu estou falando que você precisa apresentar o amor de Cristo para que eles vejam o erro com os olhos de Cristo, com o toque de Cristo. Porque quando é visto assim, é diferente. Porque não é visto o julgamento. E óbvio, eu entendo, a gente julga. Porque a gente está vivendo debaixo disso há muito tempo, então a gente já entende que isso não é correto perante a Cristo. Mas e eles lá fora? Eles não entendem. Porque eles não vivem Cristo, eles vivem o temor de homens. E algo legal, eu vou incluir meu TCC aqui porque está fazendo sentido. Meu TCC é sobre os principais desafios da PCD no mercado de trabalho contemporâneo. E aí, beleza. Muito antigamente, essas pessoas eram vistas como demônios. Eram vistas como abominações. Então, se uma criança nascia com uma perna diferente, uma perna defeituosa, ela era levada em sacrifício. E isso só foi mudar com muito tempo depois, quando os cristãos chegaram e reconheceram, falaram, cara, não tem diferença, ela é uma pessoa, ela tem alma, ela tem salvação. Porque a salvação não provém das minhas vontades, ela não provém das minhas ações. Não, a salvação é dada por graça, pela soberania de Deus. Então, não é eu que vou fazer aqui, porque eu prego, eu falo isso, eu faço aquilo. Se eu não estiver com os meus olhos em Cristo, eu não vou ser salvo. Porque a salvação não vem por mérito, ela vem por graça. E aí, isso mudou. E aí, o que eu penso? O pessoal lá fora, eles estão desse mesmo jeito. A igreja primitiva, ela manchou a imagem no tipo, você só entra no meu templo se você for santo. Mas a igreja ela não é para isso. A igreja, quando você entende que você viver em comunidade, você viver servindo a Cristo, o Espírito Santo, ele te mostra, você está errando nisso aqui e isso aqui. Eu preciso que você renuncie isso, isso e isso. E aí você vai renunciar por amor a Cristo, por temor em obediência, em amor. E aí, eu pergunto, como que as pessoas lá fora vão entender isso? Como que eles vão ver Cristo se eu me calo? Quando é para falar dele, eu olho e falo, não, mas vão pensar de mim. Aí você está vivendo a mesma consciência deles. De tipo, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo do que o meu próximo vai pensar. E aí que você precisa entender, cara, Cristo é grande, ele é superior em sua vida. O que você está com medo? Quando você entende que a gente veio para a Terra e a Terra não é o nosso reino, que o nosso reino ele é o reino dos céus, então por que você ainda se preocupa com o terreno? Se você se preocupar muito com o terreno, então beleza, você vai passar o resto da sua eternidade aqui no terreno. Eu não vou te contar com quem que você vai passar, você descobre. Porque, cara, enquanto a gente se cala, pessoas morrem. E isso é muito real. Se você entrar em um hospital, quanto daquelas pessoas, normalmente são senhores mais de idade, mas quanto daqueles padecem sem conhecer a Cristo porque alguém bom se calou? Porque alguém bom falando, não posso falar porque vai causar um alvoroço. Se eu falar, vão me ver da seguinte forma. Cara, as pessoas morrem, elas são condenadas ao inferno por culpa nossa. E não é radicalismo falar isso. É a pura realidade. Porque se eu encontrei Jesus e eu não mostro isso, eu não resplandeço isso para outras pessoas, elas vão morrer sem conhecer a Cristo. Mas aí vem, quando eu vivo Cristo verdadeiramente, é impossível que as outras pessoas ao meu redor não saibam. Independente do que elas sirvam, do que elas sigam, elas vão entender que você serve a Cristo. E você pode apresentar. Em uma roda de conversa com a minha irmã e com a minha prima uma vez, elas estavam falando sobre problemas delas, né? E aí, beleza, eu tava ouvindo e tava aconselhando. E aí, no final, quando eu fui ver, eu já tinha inserido Jesus em tudo. E aí, a minha prima olhou pra mim e falou, nossa, mas é muito engraçado, né? Porque toda vez que a gente vai conversar, vira uma célula. Você não consegue não fazer isso. Eu falei, desculpa, é o que habita em mim, não tem como eu não falar de Cristo. Porque isso é uma realidade muito grande. Quando você entende que você não pode fazer nada, você não é nada sem Cristo. Então você apresenta quem pode. Você fala, ei, você está com problema nisso e nisso e nisso? Então, beleza, vai lá, ora e pede para Deus. E aí, uma coisa que é muito legal é que para a gente propagar o evangelho, a gente não precisa de palavras bonitas. A gente fala do que a gente sabe. A gente fala do que a gente tem. Então, cara, pregar o evangelho, pode ser que vai ter momentos que você não vai estar com a sua Bíblia. Mas aí se você estudou ela, se você teve seu momento, se você aprendeu, você vai falar. Você vai falar, nossa, mas tem uma passagem lá
que fala assim, 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 é muito parecido com o que você está passando. Lê um pouco, eu posso te explicar também. E, cara, pasmem, as pessoas estão abertas a ouvir. Não é algo tão distante para elas. Ainda que a igreja seja muito vista como algo ruim, tem pessoas que são dispostas. Porque elas não vão olhar a igreja, vão olhar a sua vida. Vão olhar o que você faz. O que você faz de diferente. Tipo, nossa, mas tá, a Keisa é da igreja, mas ela não me julga pelo que eu faço. Ela não fala pra eu que eu vou pro inferno, que vai acontecer isso, isso e isso. Não, ela me trata bem. E ela fala de Jesus bem. E ela vive isso, cara. E é assim que as pessoas vão querer ver Cristo, porque você vai estar sendo reconhecida por Ele. Você vai entender que a sua vida não é mais sua. Ela é inteira para Cristo. Se você entregou tudo, é tudo. Não é só a gente falar, ai, Senhor, eu te entrego tal área da minha vida e tal área aqui. E aí, chega na hora, acontece qualquer mínima coisa, você já tá tipo, nossa, Deus, não, eu vou precisar colocar a mão, porque eu não sei se o Senhor vai fazer, a minha fé não tá boa, então eu preciso impor a mão para que isso não aconteça. E aí, cara, pensa se Jesus está fazendo um teste com você. Igual ele fez com Abraão, cara. Abraão e Isaac era filho da promessa. E aí, chegou lá e ele falou, bora, me dá teu filho. Eu quero saber se você me serve mesmo. E aí você murmura por, sei lá, nossa, Senhor, te entreguei minha casa, mas chegou uma conta aqui que eu preciso muito pagar. Preciso muito pagar e eu não tenho provisão. E eu não quero esperar no Senhor. Eu quero fazer pelas minhas mãos. E você vai lá, olha e fala, nossa, mas aquilo ali está muito mais fácil. Se eu for naquele erro ali, é a minha casa, Deus. Eu preciso. E aí, cara, você está indo para uma coisa tão banal. Tipo, a sua fé é tão pequena assim. Tipo, não estou aqui para te julgar por isso. Estou falando que a gente precisa se aprofundar mais em Deus. Porque para as pessoas verem a Cristo em nossas vidas, a gente precisa viver Cristo inteiramente. Não é algo simples. Cara, se o Espírito Santo age nas crianças, por que você acha que ele não vai agir na tua vida? Como, cara, o Espírito Santo ele não tem idade. Ele vai agir. E, cara, se você pode ser canal disso, deixa a sua vida para isso. Deixa viver para isso. Que nós sejamos como crianças, puras. Que nós façamos igual a Alice. Ela sentiu e foi passar isso para outras crianças. E as outras crianças sentiram. Porque é algo muito puro da gente olhar e falar, Deus, eu tenho isso e o Senhor já me tocou. O Senhor já falou no meu coração. Agora eu quero que outras pessoas sintam. Eu quero que os lá de fora sintam o que eu sinto com o Senhor. Eu quero que os lá de fora vivam a intimidade que eu tenho com o Senhor. Porque era isso que ocorria naquela época. As pessoas não estavam preocupadas em falar do amor de Deus. Elas não queriam reconhecer Jesus, porque os fariseus iriam falar, lá, ó, serve humano que faz milagre. Você é louco. Então, beleza, que seja louco. O que é insano para as pessoas lá de fora, se você tem plena consciência de que o que você vive é verdadeiro, então viva isso. E não se importe com o que as pessoas lá de fora vão falar. Porque enquanto você se importar, cara, eu sinto muito, você não está preparado. Você não está maduro o suficiente. Porque o ID já foi falado, o ID ele é um mandamento, ele não é algo tipo, será que eu faço? Nossa, será que hoje dá? Não, isso é diário. É o nosso discipulado, as pessoas vão ver. Você vai ser discipulado, as pessoas vão ser discipuladas através de como você vive. Essa semana eu tive uma conversa com uma amiga minha e ela encontrou Cristo recentemente. E ela está vivendo um primeiro amor tão lindo que ela olha assim, e a primeira coisa que ela fez na primeira semana que ela encontrou Cristo, ela estava falando de Cristo para todos os amigos dela. Para todos. E ela, tipo, nossa, não, mas gente, você precisa viver isso. E aí muitos se afastaram dela. Porque falou, ficou louca, ficou crente, sai. E aí ela estava falando, nossa, mas tanta gente se afastou de mim, mas sabe, eu não ligo. Porque eu apresentei Cristo para eles. E agora eles sabem. E a primeira coisa que ela sentiu realmente foi de espalhar esse amor para as pessoas. Porque ela olhou e falou, cara, se eu fui encontrada, se eu que estava no erro disso e disso e disso, eles também podem. E aí ela fala, Jesus está mais próximo de voltar do que nunca. E eles não vão ser salvos se não for apresentado para ele. Então, tenham esse pensamento de que se a gente não apresentar Jesus, quantos vão deixar de ser salvos? Cara, Jesus morreu na cruz foi por todos. Ele deu esse presente para o Pai. E
que a gente que já conheceu ele, a gente não entrega isso também? Porque não é difícil. Cara, eu tenho pra mim que é muito mais fácil falar de Cristo para pessoas que eu não conheço do que para quem tá no meu círculo de amizades. Porém, quando você entende que você vive Cristo, é impossível que o seu círculo de amizades não reconheça isso. A Casey do ano passado e a Casey desse ano, cara, ela mudou muito. E, tipo, não que eu não conhecesse Cristo, eu conhecia, porém eu me aprofundei mais nele. E as pessoas reconhecem isso. Então, agora, qualquer lugar, qualquer momento, se o Espírito Santo me ordenou, vai. Então, que a gente possa ser assim, de não ter medo de ser reconhecido por Cristo. Porque ser reconhecido por Cristo é algo bom. Cara, você está sendo reconhecido pelo teu Deus, por quem você serve, cara, por quem você gasta a sua vida. Será que isso é tão constrangedor? O amor de Cristo devia nos constranger. E não nós sermos reconhecidos por Ele. Porque quando a gente entende isso, cara, o amor de Deus é tão intenso, Ele é tão profundo. E todo dia a gente pode ter acesso a isso. Todo dia a gente pode contemplar Deus. Agora eu vou voltar o meu raciocínio aqui. Vamos lá. A palavra cristão, ela se liga diretamente a seguir Cristo. Ou melhor, viver Cristo. Se eu não faço isso, logo eu não sou cristão. Posso me considerar crente, pois eu creio que Ele existe, mas eu não vivo. E é o que eu acabei de falar. Quando você vive Cristo, é algo diferente. Se denominar crente, qualquer religião pode se denominar crente, porque eles creem em algo. Agora, quando eu digo que eu sou cristão, eu digo que eu gasto a minha vida para Cristo. Que eu vivo Ele. E aí, as pessoas vão questionar isso. Se você fala que você vive Cristo, sim, elas vão apontar o dedo e falar assim, não era cristão? Por que está fazendo isso? Então, o seu testemunho ele tem que ser conforme o que você fala. Você não pode ser hipócrita no que você fala. Óbvio que vão ter momentos em que você vai cair. Mas é nesses momentos em que você precisa pedir perdão e ter um arrependimento sincero. Não adianta eu falar, tá bom, Deus, então eu me arrependo. Se o Senhor está falando, tá bom. E aí, passa 10 minutos e você está lá de novo. Deus, mas o Senhor vai me perdoar mesmo? Então, se eu fizer isso, tá tudo bem, porque depois o Senhor me perdoa. Eu não te aconselho a fazer isso, não. Vai ter uma grande consequência. Mas vamos lá. Viver Cristo é abdicar de tudo para viver a vontade dele. É reconhecer e contemplar ele em todos os momentos. Em nossas falas, ações, porque não tem como viver Cristo sem que os outros não saibam. Quando você vive ele, seu temor passa a ser maior. Não o temor de homens, o temor de Deus. O seu teme por obediência e amor. É o que eu falei. Quando a gente entende que a gente está em Cristo, a gente obedece e ele, o nosso temor cada dia mais aumenta, porque a nossa fome vai aumentando. Então, a gente está todo dia ali, lendo a Bíblia, tendo nosso momento de contemplação com Deus. E aí, você entende, caraca, preciso de mais disso, eu quero mais disso. Porque você nunca vai conhecer Deus inteiramente. Todo dia é um dia para a gente conhecer mais, para a gente conhecer outra esfera de Deus. A gente olhar e falar, nossa, o Senhor é Deus disso também. Uau! E você, cara, as pessoas vão ver isso. E aí, algo que eu acho muito legal que eu vi recentemente, eu tomei um belo tapa na cara, é sobre constância. Porque a gente olha muito e erra nisso, né? A gente fala, nossa, mas eu não consigo ter constância. Mas a constância, ela vem de prioridade. Se você consegue ter constância de todo dia estar no seu emprego mesmo sem você querer, de todo dia fazer suas aulas mesmo sem querer porque você precisa daquilo, é a mesma coisa com Deus. Você precisa priorizar isso na sua vida. De olhar e falar, tá, Deus, o Senhor é a minha prioridade, então por mais que eu não queira nesse momento, eu vou ter o meu momento com você porque eu preciso me encher, o meu vaso está vazio. E aí é disso. A gente tem muitas vezes que a gente olha em um dia e fala, nossa, não tô com fome. Mas sei lá, vou usar a minha experiência. Eu tenho uma leve pressão baixa, então se eu não comer, eu vou desmaiar. Então, eu preciso comer. E assim é com a palavra de Deus. Se eu não comer, eu vou ficar fraca. Se eu não me alimentar da palavra de Deus, eu fico fraca. Fico fraca espiritualmente, eu fico mais propensa aos erros, porque eu não estou me alimentando. Cara, todo dia você tem acesso a isso. Por que você não vai? É falta de priorizar. De a gente olhar e falar, Deus, o Senhor é o meu Senhor em tudo. O Senhor é o Deus da minha vida. Então, ok, esse momento é teu. Devocional, você está abdicando de um tempo para ter o seu momento com Deus. E acredite, ele vai reconhecer isso. Ele vai falar com você. Porque o devocional, ele é uma... Esqueci a palavra. Mas ele é uma linha direta. Então, você vai estar com Deus, você vai falar, e Deus vai falar também. E você precisa estar disposto a ouvir. Você precisa estar sensível à voz de Deus. Porque aí, você vai poder falar de Deus.
Aí você vai poder falar, nossa, olha, eu sou cristão, porque eu vivo Cristo. Ok, vamos voltar aqui. Tá. Quando deixamos o temor de homem ser maior em nossas vidas, a gente está arriscando a vida daqueles que não conhecem a Cristo. E será que a gente é egoísta a ponto de pensarmos somente no terreno? Que aí entra. Será que a gente vai pensar somente no reino daqui? Será que a gente vai pensar somente na vergonha que está aqui? E aí, as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Cristo, elas não vão ser salvas. Porque elas não vão conhecer. E aí, elas vão padecer por falta de conhecimento, porque aqueles que ouviram a palavra de Deus, que eles entenderam, eles não foram e não pregaram o evangelho por vergonha. E Deus vai te questionar por isso. Se você quer tanto ser reconhecido pelas tuas ações, saiba que talvez não seja a hora que chegar, Jesus vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Você não vai ser reconhecida por ele. Porque ele vai falar: cara, quando eu te dei a oportunidade, quando eu falei, vai, fala do meu amor para ele, fala do meu amor para ela, você não foi. Você vai ser cobrado por tudo. Não vai ter, ai, não, mas esse dia aqui passou. Não, relaxa. Deus vai te cobrar, ainda que você esqueça, ele lembra. Ele não tem a memória ruim igual a gente. Ele tem uma memória muito boa. Então ele vai olhar e vai falar, ó, aquele dia que eu pedi para você ir, você não foi. E aquela alma ali foi condenada ao inferno, a culpa sua. Porque é realmente culpa nossa. Se eu tenho um conhecimento e eu não passo isso para outras pessoas, como que elas vão ter esse mesmo conhecimento? Cara, as pessoas precisam saber quem é Cristo. Elas precisam entender quão grande, quão profundo é o amor de Cristo. Porque a gente olha para o mundo hoje e fala, caraca, tá tudo perdido. Não. Cara, se tá ruim assim, faça igual foi feito aqui com Isaías. Isaías falou, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí Jesus fala que foi cegado os olhos deles, que o coração deles se endureceria, para que eles não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então, se lá fora tá ruim, usa isso como uma oportunidade e fala, tá ruim, tá errado, mas eu posso apresentar o certo. Eu posso olhar e falar, ei, você precisa disso aqui. Apresenta o amor de Cristo. Eu não estou falando para você passar 2 horas olhando assim na rua e falando, Jesus te ama. Não, fala tranquilo. Você não precisa impor o amor de Cristo. Você apresenta algo diferente. Quantas vezes é apresentado as coisas para nós? E não é porque é apresentado que a gente leva para a nossa vida. Mas apresenta. A sua parte você está fazendo. Quem converte é o Espírito Santo. A gente tem que plantar a semente. Quem vai regar e cultivar isso é o Espírito Santo. Então faz sua parte. Não deixa que lá fora eles não tenham nem a parte de ser jogada a semente. Porque eles vão precisar disso. E Cristo vai cobrar a gente por isso. Vamos lá. Tá. Será que somos egoístas a ponto de pensarmos somente no terreno? Pois eu vou me preocupar com esses que podem falar de mim aqui, mas não vou me preocupar se os mesmos vão ter a oportunidade de conhecer ao Deus vivo. Cada minuto do seu dia é uma oportunidade de se aprofundar e de conhecer mais a Cristo. É uma oportunidade de propagar o Evangelho. Aí você vai me falar, ai, Casey, mas isso é muito relativo. Eu sou super ocupada no meu dia. É sobre isso que eu estou falando. Suas ocupações são oportunidades de honrar o Senhor. Em tudo que você vive, você tem essa oportunidade. Você pode pensar que você não tem nada. Que você olha para Deus e fala, Deus, mas eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada, mas sempre vai existir algo. Qual que é o teu exceto? Que você olha e fala, eu não tenho nada exceto isso aqui, Senhor. Eu não sei fazer nada para ti, Senhor. Mas eu não tenho dificuldade de conversar com os meus familiares e eles não te conhecem. Pronto, você achou. Honra a Deus nisso. Fala. Cara, Senhor, mas eu tenho muita, muita vergonha e eu não sei. Pessoalmente, eu não consigo. Use as redes sociais. Use o que você tem. Você sempre tem algo. Se o Ministério de Louvor quiser subir já, eu vou deixar. Tá, vamos lá. Você pode pensar não ter nada, mas há algo, existe um exceto em sua vida e é nele que o Senhor quer se aprofundar. Quando a gente entende a nossa identidade em Cristo, tudo que fazemos se volta para Ele. Então eu posso passar o dia inteiro estudando, trabalhando, que quando eu fizer isso, o Espírito Santo vai estar comigo. Eu posso me comunicar por pensamentos, mas principalmente por fala e ações.
Isso é real. Cara, beleza, você tem 1000 ocupações no seu dia, você tem 10.000 coisas para fazer. Usa isso ao seu favor, honra o teu Deus nisso. Cara, se você está no teu trabalho, você fala, nossa, eu preciso fazer isso aqui. Cara, eu faço muito isso. Se eu estou fazendo qualquer artigo do TCC na escola, eu olho a Deus e falo, Deus, eu não sei o que escrever, me ajuda. E aí, puf, o Espírito Santo está ali, ó, fala disso aqui e disso aqui. E aí você está contemplando ao Senhor em tudo, porque você entendeu que o véu foi rasgado e você não precisa mais ir num templo para falar com Deus. Você tem acesso direto, o Espírito Santo habita na gente. Então, ele fala com a gente. Então, se, cara, assim, tudo você pode honrar o Senhor, por que você não honra? Por que você ainda escolhe não fazer isso? Se você sabe que você está errando nisso, você vai ser cobrado por isso. Por que as pessoas lá fora são menos dignas de você do que de encontrar o amor de Cristo? Se você pode falar dele para as pessoas. O louvor que eu pedi para ser tocado, tem uma parte que, enquanto eu preparava, é muito legal, que ele fala assim, eu choro por todo aquele que não creu, por todo aquele que não temeu. E isso é algo que a gente deve se preocupar. Porque, beleza, a gente tem que chorar mesmo por todo aquele que não crê, por todo aquele que não temer Cristo. Porque eles não vão ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Então, quando você pensa nisso, e você pensa em chorar por todo aquele que não creu, por todo aquele que não temeu, comece a pensar em como você pode apresentar Cristo para eles. Em como você pode ensinar, olha, creia, porque é o melhor. E eu não falo porque, oh meu Deus, Jesus pode fazer isso, isso, aquilo. Não conheça a Deus pelo que Ele pode fazer. Conheça a Deus por quem Ele é, pelo caráter dEle, por quem Ele é em sua vida, porque Cristo pode ser revelado de muitas formas em nossas vidas. Você pode encontrar Cristo como um Pai, como um Senhor, como tudo, como um abrigo para você. Então, apresenta isso para as pessoas, porque eu garanto, vai ter sempre alguém precisando de Cristo. A gente precisa de Cristo todos os dias. Não é algo que a gente olha e fala, nossa, então beleza, eu tive um encontro com Cristo hoje, amanhã eu não preciso. Você precisa de novo. Cristo quer te moldar todos os dias. Esteja disposto a ser quebrado e moldado novamente. Em nome de Jesus, gente. É isso que eu tinha para trazer. Espero que o Senhor tenha falado no coração de vocês.